Pessoal, iniciamos aqui o conteúdo do segundo trimestre, código genético, genes e síntese de proteínas, vocês vão encontrar no capítulo 19 do livro de vocês, tá? Uma revisão geral, né, da relação entre cromossomo, gene e DNA. Então, aqui nós temos o corte de uma célula animal, o núcleo. Vamos pegar aqui, se for uma célula humana, 46 cromossomos. Vamos pegar aqui um cromossomo duplicado, formado por 2 braços ou 2 cromátides. Vamos pegar um segmento desse DNA, que pode ser um gene, né? O gene é uma porção do cromossomo, que vai determinar a produção de uma proteína. Então, vamos pegar aqui um segmento deste cromossomo e vamos desmembrar até que a gente entenda qual a sua estrutura química, né? O DNA, ele é ácido desoxirribonucleico, né? Então, a substância que forma os nossos cromossomos é o DNA, né? E hoje nós vamos ver como é que esse DNA ele está estruturado. Então, aqui, né, o gene, ele é um trecho da molécula de DNA, né, um trecho do cromossomo, e o DNA, ele é a substância que forma cada um desses cromossomos, ou seja, o ácido desoxirribonucleico. Para a gente entender o código genético, nós precisamos ter em mente que um gene, ele vai determinar a produção de uma proteína. Por exemplo, um gene da melanina é um segmento do cromossomo que vai dar origem à proteína que é a que dá a coloração para a nossa pele, né? A melanina, tá? Bom, aqui é a estrutura do DNA, né? O DNA, ele se mantém assim nessa estrutura 3D, onde ele está, na verdade, enrolado por várias proteínas, que são as histonas, tá? Na medida que a gente vai aqui, ó, abrindo, desenrolando, né, nós vamos percebendo que esse DNA, ele é formado por 2 fitas. Depois nós vamos ver qual é a estrutura, né? Na verdade, parece uma escada, ó, os corrimãos e aqui os degraus. Então, por causa disso, ele é chamado de dupla fita, né? Como ele está enrolado como se fosse uma hélice, fita dupla hélice, tá? Todo DNA é formado por uma unidade básica, que é o nucleotídeo, tá? O nucleotídeo é formado por um fósforo, uma pentose, que é um açúcar, e uma base nitrogenada. Quem primeiro propôs esse modelo dupla hélice do DNA foram 2 pesquisadores, Watson e Crick, em 1953. Tá? Aqui, né, um pouco mais desmembrado, então, a molécula de DNA. Nós percebemos aqui, ó, a dupla fita. Então, deste lado aqui uma fita, né, e aqui a outra, né. Se nós formos comparar a uma escada, como eu mostrei antes, ó, aqui os corrimãos da escada, aqui, o outro lado, e os degraus formados por essa parte interna, tá? Cada uma dessas unidades aqui, então, é um nucleotídeo formado pelo fósforo, o açúcar, que é uma pentose formada por 5 carbonos, e uma base nitrogenada, tá? A molécula de DNA está organizada da seguinte forma: um nucleotídeo se liga ao outro, né, na vertical, através de ligações fosfodiésteres, em que o fosfato de um nucleotídeo se liga ao açúcar do nucleotídeo anterior, tá? Isso vai formar a fita, certo? Na fita contrária, vejam que os nucleotídeos, eles estão organizados de forma invertida, tá? Então, aqui a gente tem uma fita que inicia com o carbono 3' de um açúcar, né, o primeiro açúcar, e termina com o carbono 5' do último açúcar. Então, nós dizemos, assim, em termos práticos, que essa fita de DNA está no sentido 3', 5', enquanto que a fita complementar está no sentido 5', 3'. Na horizontal, essas fitas, elas se unem
por pontes de hidrogênio que acontecem entre as bases nitrogenadas. Essas bases podem ser de 4 tipos diferentes no DNA: adenina, representada por A, timina, guanina e citosina, certo? As ligações entre elas acontecem por dupla ligação de hidrogênio ou por triplas. Ligações duplas sempre entre adenina e timina, ligações triplas sempre entre citosina e guanina. Aqui nós temos, de uma forma um pouco mais detalhada, os nucleotídeos. Eu mostrei para vocês 4 deles, que são os presentes no DNA. Existe ainda um 5º nucleotídeo que está presente no RNA, uma molécula também envolvida na síntese de proteínas. Então, aqui citosina, timina e uracila, que é própria de RNA, e depois adenina e guanina. Esses nucleotídeos estão classificados em pirimidinas, que são aqueles que têm um único anel, tá? E as purinas, que são aqueles que contêm um açúcar com duplo anel de carbono. Aqui uma comparação, tá? Todo o material genético, né, envolvido ali ou em herança, né, na hereditariedade e na síntese de proteínas, como é o caso aqui do RNA, síntese de proteínas são chamados de ácidos nucleicos, né? Ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. Já vimos anteriormente que o DNA é formado por uma dupla fita, em que as suas bases são citosina, guanina, adenina e timina. O RNA, um segundo ácido nucleico envolvido bem diretamente na síntese de proteínas, é o RNA. Ele é formado por uma única fita, né, em que os seus nucleotídeos são citosina, guanina, adenina e uracila. Aqui um pouco mais detalhados, né, cada um dos nucleotídeos formadores dos ácidos nucleicos. Então, nucleotídeos de DNA formado por um grupo fosfato, um açúcar, que é a desoxirribose, e uma base nitrogenada. No RNA, o mesmo grupo fosfato, o açúcar aqui é uma ribose, aqui nós temos um oxigênio, né, ligado ao hidrogênio, enquanto que na desoxirribose não há o oxigênio. Aqui também açúcar ligado a uma base nitrogenada. Uma tabela que vai ajudar vocês nessa comparação, né, as diferenças entre DNA e RNA, açúcar, desoxirribose, RNA ribose, filamento, DNA fita dupla, RNA fita simples, função, DNA informação genética, RNA síntese de proteínas. Tipos de bases nitrogenadas em cada um desses ácidos. No DNA, citosina, timina, adenina e guanina. No RNA, citosina, uracila, adenina e guanina. Bom, o DNA ele fica restrito ao núcleo, né, sempre ali protegido pela carioteca, né, e ele pode participar de 2 processos diferentes dentro da célula. Um deles é a sua tradução em uma proteína, né, então a partir daquele gene, vou dar o exemplo da melanina, né, a partir daquele gene, a produção de uma proteína chamada melanina. Ou um outro processo é o simples processo de duplicação da molécula de DNA, que ocorre sempre que a célula precisar se dividir. Então, num processo de mitose, num processo de meiose, antes das células filhas serem formadas, o DNA da célula mãe se duplica para poder ser distribuído entre as células filhas. Nós vamos ver aqui que a duplicação também pode ser chamada de replicação do DNA, acontece sempre durante a divisão celular. Nesse caso, né, os cromossomos se duplicam, né, como o DNA ele faz uma autoduplicação, né, pode ser feito esse nome, né, ele se duplica de forma independente e autônoma. Tá? E isso é importante que essa duplicação ela se dê de uma forma muito controlada e organizada para que as células que vão
se manter naquele tecido ou continuar dando origem àquele tecido se for uma simples reposição celular para manter o tecido. É importante que o DNA, essa autoduplicação seja totalmente controlada para que o DNA mantenha suas características e mantenha característica do tecido, né? Assim como o seu funcionamento. Bom, a replicação do DNA, ela é chamada de semiconservativa. Por quê? Porque as novas moléculas de DNA que estão sendo formadas, elas mantêm uma das fitas que formava a molécula mãe inicial. Então, percebendo aqui pelo esquema, ó, nós temos em cinza a molécula de DNA inicial, molécula mãe, né? Então, aqui uma das fitas no sentido 3' até 5', e a outra fita no sentido contrário. Esse processo se dá pelo rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases formadoras de cada fita, na medida que as bases vão rompendo, né? As ligações entre as bases vão rompendo, as fitas vão se separando e servem cada uma delas de molde para a síntese de um novo filamento. Então, ao final, nós vamos ter essa molécula mãe duplicada, né? Sendo que cada nova molécula é formada por um filamento original e por um novo filamento recém-sintetizado. Existem algumas enzimas envolvidas nesse processo de replicação. A primeira delas é a DNA helicase, que faz a quebra das pontes de hidrogênio entre as bases, rompendo essas ligações e, portanto, separando as fitas que formam o DNA. Ao separar as fitas, elas vão estar livres e servir de molde para a geração das novas. A síntese ou produção das novas fitas é feita pela enzima DNA polimerase. A DNA polimerase, ela se liga, né, às fitas moldes e vai recrutando os nucleotídeos que estão livres no núcleo para que eles sejam acrescentados e ligados à fita molde de acordo com a regra que nós vimos anteriormente, em que a citosina só liga a guanina e a adenina liga-se à timina. Então, através dessa conexão, dessa ligação, né, onde as pontes de hidrogênio vão ser refeitas, as novas fitas elas vão sendo produzidas e vão dar origem a duas novas moléculas de DNA, que posteriormente, seguindo toda a sua organização no processo de meiose e de mitose, vão ser distribuídas entre as novas células filhas. Bom, deixo aqui para vocês leitura das páginas do livro, onde vocês encontram conteúdo 307 a 309 e esse conjunto de exercícios que posteriormente serão comentados. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos!